Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia! Agora aqui são mais de 11 horas da manhã, dia 30 de maio. Eu vou tentar gravar para vocês hoje um pouco da nossa rotina, aliás, a minha rotina, né? Vai ser um pouco difícil, mas eu vou tentar porque é sempre muita correria. É, Hoje eu vou trabalhar, né? E aí eu pego de 2 horas até as 10 da noite. Então, meu marido vem pra casa, ele tá trabalhando, ele vem almoçar comigo. E depois do almoço, a gente segue aí, ele vai me deixar no trabalho e depois ele volta a trabalhar. É uma coisa, é muito corrido, gente, muito corrido mesmo. O trabalho dele fica mais próximo aqui da minha casa, né? Só que onde eu trabalho não, fica mais ou menos 45 minutos, né? Daqui para o meu local de trabalho. Então, assim, é muita correria, mas eu vou tentar mostrar para vocês, tá? Gente, para quem não me conhece, o meu nome é Kênia. Eu e minha família vivemos aqui em Portugal há 5 anos. E eu tô tentando, né? é, assim, fazer vídeos novamente. Tô tentando trazer vídeos aqui no canal. É, isso assim, vou tentar também, porque assim, a vida aqui é muito corrido, gente. Você trabalha bastante, tá? E os trabalhos aqui, como eu já falei, né, no vídeo anterior, se você não assistiu, clica aí para assistir. Os trabalhos aqui geralmente são bem cansativos. E aí você chega em casa exausto, né? Mas é assim, gente, se você quer ter um foco na sua vida, se você quer seguir a sua vida, né, com tranquilidade, com qualidade de vida, você tem que trabalhar, tá? A não ser que você seja milionário ou milionária, que você não precise trabalhar. Mas se você não for, você precisa trabalhar, tá? Então vamos continuando comigo nesse vídeo, fica comigo, tá? E se você não é inscrito, se inscreve no canal, tá bom? Vem! Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje já é outro dia. Tentei gravar pra vocês aquele dia, né? Mas não deu certo. Por quê? Porque sempre aquela hora é muita correria. Meu marido vem almoçar e a gente almoça junto. E aí eu já tenho que ir logo depois sair pra trabalhar. Então é uma correria, gente. Não dá pra gravar, não dá pra acompanhar nada, não dá pra mostrar nada pra vocês. Hoje é outro dia que é feriado estadual hoje, amanhã é feriado nacional e hoje eu tô em casa, né? As crianças estão na escola, meu marido trabalhando, então o feriado só foi pra mim, porque lá onde eu trabalho, hoje lá é feriado, tá? E amanhã eu vou trabalhar, né? É feriado também, mas eu vou trabalhar, gente, porque eu gosto de trabalhar e também porque vão fazer um serviço aqui em casa. E como eu vou fazer o serviço aqui em casa, eu achei melhor e optei por trabalhar, tá? Então é isso, gente. Seja bem-vindo novamente, né? Como hoje é outro dia, não sei como é que aonde você vai estar assistindo esse vídeo, que horas, mas seja bem-vindo a mais um vídeo. A gente vai conversar agora. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a principal onde eu moro, gente. Deixa eu abrir aqui pra vocês a janela. Nunca mostrei, né? Aqui, ó. Ai, deixa eu tirar aqui a cortina. Então, essa é a principal onde eu moro, tá? Ali. Aqui, ó. Passam muitos carros. Aqui é um lugar bem localizado, aqui onde eu moro. A gente gosta bastante daqui, tá, gente? Eu gosto bastante de morar aqui, porque é bem localizado, perto
de tudo, assim, supermercado, farmácias. Também aqui é um lugar bem central, onde você pode ir para o Porto, Coimbra, Braga. Então aqui é um lugar bem central, a gente gosta bastante de morar aqui. Mas eu quero conversar com vocês sobre um assunto que tá aí, inclusive pessoas vindo me perguntar e eu vou falar aqui nesse canal para vocês um assunto bem atual que tá acontecendo e deixa eu localizar vocês aqui pra gente colocar vocês em algum lugar aqui pra gente conversar melhor. Bom, gente, consegui colocar vocês aqui pra gente conversar. Gente, mais de 5.000 imigrantes estão sendo convocados a se retirar do país. Isso mesmo. É um assunto bem complicado, um assunto bem polêmico. Inclusive, pessoas, né, me perguntaram se a gente ia voltar para o Brasil. Gente, a gente não vai voltar para o Brasil. Nós temos documento, tá? Essas pessoas que estão sendo convidadas a se retirar do país são pessoas que infelizmente não conseguiram se legalizar, né? São pessoas que estão aí em dívida com o governo, em relação à documentação, pessoas que têm processo nos seus países de origem e pessoas que estão com processo aqui também em Portugal, tá? Eu não tenho certeza, mas parece que sim. Essas pessoas, gente, muita gente está falando nisso, que pessoas vão embora, que estão sendo convocadas embora. Gente, essas pessoas vão ter direito também a recorrer, tá? Elas não vão embora de imediato, elas vão recorrer. Elas estão recebendo, sim, a carta de expulsão, né, como eles chamam, para ir embora. Eles vão ter eles vão ter uns dias corridos para recorrer e, se caso não forem, se o problema não for solucionado, eles vão realmente ter que deixar o país, tá? Mas eles vão ter o direito de recorrer. É claro que tem pessoas que não vão ter direito de recorrer. São essas pessoas que estão com processo. Então, pessoas que estão com processos, elas parecem que vão realmente embora de imediato. Elas não vão ter o direito de recorrer nada. Vão ter que deixar o país, tá? Por que que essas pessoas estão sendo convocadas a ir embora? Porque estão sem documentos. Elas tiveram um tempo para se legalizar, não conseguiram. E um dos motivos mais, né, assim, os motivos mais pontuais e mais frequentes nessa situação são por motivos de não conseguir provar subsistência aqui no país, tá? Então, essas pessoas, elas não conseguiram provar para o governo português que elas têm condições de se manter aqui no país. Porque todo mundo já sabe, inclusive eu já comentei aqui, quem assiste o meu canal já viu, já assistiu. Se você não é inscrito, gente, se inscreva no canal, é muito importante que você possa se inscrever nesse canal. Se você tá gostando, deixa seu like, se inscreve, não paga nada, tá? E, gente, eu já falei, inclusive, que que Portugal estava com um problema imenso em relação a pessoas morando na rua. As pessoas não tinham casa, até porque aqui, além de ser difícil achar, né, tem também exigências, tem critérios que precisam ser comprovados e aprovados pelos senhorios, como se chama aqui, pelos donos e proprietários de apartamentos e casas, né? Tem a questão também do valor que você tem que pagar, né, em valores altos, porque com a vinda de muitos imigrantes para cá, o mercado aqueceu, né? O mercado imobiliário, não só para alugar, como também para comprar. Então, isso também foi um dos motivos que o governo foi pressionado a fazer esse tipo de
de atitude, né? Ter esse tipo de atitude em relação aos imigrantes. Por quê? Porque tinha muito imigrante aqui e cada vez vindo mais, e assim, o país não tem suporte para tanta gente, né? Um país pequeno, e também com isso, os próprios portugueses não estavam conseguindo casas. Inclusive, tem portugueses, relatos de portugueses, eu vi isso, né? Um canal que tem muito famoso aqui em Portugal. Relato de portugueses morando na rua, porque não tinha condições de pagar, né? Os aluguéis que estão cada vez mais altos. E também não tinha condições de comprar uma casa, porque se eles tivessem condições, eles já teriam comprado, né? São portugueses que ganham pouco, gente. O salário mínimo aqui de Portugal. Então, para vocês terem uma ideia, tem aluguel que chega a mais do que o mínimo. 900 euros, 1.000 euros, 750. Então, assim, isso ou chega ao mínimo ou chega a mais do mínimo. E realmente, assim, com esse valor não se tem condições de morar em lugar nenhum, né? Porque a gente precisa não só um lugar para morar, mas a gente precisa também de coisas básicas, como energia, água, precisa de comida, principalmente, né? Então, essas pessoas não estavam conseguindo pagar. Então, ou tiveram que sair, ou os próprios proprietários tiveram que pedir o apartamento para poder pegar mais um apartamento, né? Como viram que o mercado estava aquecido, que as pessoas estavam ganhando muito com aluguel, então os próprios senhorios pediam, né, esses apartamentos, essas moradias dessas pessoas para alugar mais, para pegar mais, né? Então, assim, chegaram aí para a rua. Famílias, gente, famílias. Então, com essa pressão, né, da direita, né, o governo começou a ser pressionado e começou a ver um meio de emergência, um meio emergencial para que se fizesse alguma coisa. Então, eles colocaram primeiro, tiraram a manifestação de interesse, né, que foi extinta, agora não existe mais. E também eles tiraram aí o direito de alguns imigrantes viver aqui em Portugal, mesmo sem documento. Então agora eles estão perseguindo os imigrantes, né, que não têm documento, e estão aí mandando embora. É certo? Eu acho que é certo, mas também, gente, eu acho assim que isso foi o próprio governo, né? Porque se tem critérios para poder chegar no país, para poder viver no país, esses critérios têm que ser seguidos. Mas o próprio governo, ele abriu as portas demais e agora está tendo que fazer um meio aí, uma tentativa de emergência para que isso venha solucionar. Mas eu acredito que não vá tanto, que não vá solucionar tanto, tá? Então, é isso que tá acontecendo, tá? Só um minuto, gente. Pronto, voltei, gente, porque espirrei aqui. Então, foi isso, gente. Os imigrantes que estão sendo convidados a se retirar, convidados a sair do país, são imigrantes que estão que não têm meio de subsistência para poder permanecer no país, tá? Aí chego num ponto que eu quero falar aqui nesse vídeo para vocês, que eu acho que todo mundo tem o direito de migrar, né? O mundo não é nosso. Mas eu acho que você tem que migrar com responsabilidade. Quando você tem um sonho, tem um desejo de sair do seu país, eu acho que você tem que mudar enquanto você está no seu país. Porque se você mudar quando você chegar aqui, já vai ser tarde demais. Porque aqui, quando você chega aqui, você tem que viver o que você planejou aí no Brasil, né? Ou no país onde você mora. Então, não adianta você querer mudar aqui, gente. Você tem que mudar aí quando você está se preparando para migrar. Porque migração, ela é muito
é uma coisa muito intensa, né? Eu costumo comparar a imigração como uma roleta russa, como uma uma roleta russa que você, né, fica aí um dia você tá bem, outro dia não tá, principalmente no começo. Por quê? Porque no começo não é fácil você começar do zero. Eu falo isso por experiência própria, né? Então, tem dias que você que tá ótimo, tem dias que pode não estar, né? Então você tem que estar preparado para isso. Você tem que mudar aí no seu país. Não adianta você vir para cá e dizer, não, quando eu chegar lá eu vou fazer isso e isso, não. Você tem que mudar a mente, a sua mente, ela tem que ser programada antes de você sair daí. Porque aqui você vai colocar em prática tudo que você planejou. Então, uma das coisas que as pessoas não falam, uma das coisas que você tem que fazer é que colocar no seu planejamento, é colocar a mudança de mentalidade. Porque quando você chegar aqui, isso vai te ajudar, tá? Isso vai te ajudar porque você vai estar com o pé no chão. Pessoas que voltaram para o Brasil, voltaram frustradas, falando mal de Portugal. Gente, às vezes é você mesmo, tá? Que não mudou a sua mente, que não mudou a sua mentalidade e esperava de Portugal tudo. Mas Portugal, ela não vai te dar tudo. Quem que tem que correr atrás é você. Você que tem que correr atrás das oportunidades. Porque o país, quando você chega aqui, você é um desconhecido. Ninguém te conhece, ninguém sabe onde você mora, ninguém sabe quem é você. Então você vai ter que provar para aquele país que você veio para morar aqui, para somar, para ser um cidadão, para trabalhar, para cooperar com o crescimento do país. Você não pode chegar aqui simplesmente querendo fazer Portugal do Brasil, porque o Brasil nunca vai ser Portugal e Portugal nunca vai ser o Brasil. São culturas diferentes. Muitos dizem, é a mesma língua. Gente, não é a mesma língua. O português de Portugal é um português diferente do nosso, tá? Isso teve influência, sim. A gente sabe que o Brasil foi por muitos anos colonizado por Portugal, mas isso, gente, ficou no passado. Isso tá lá atrás, tá? O Brasil mudou, evoluiu, Portugal mudou, evoluiu. Outras gerações vieram, não só para Portugal, como para o Brasil, outros pensamentos, outras influências. Então não queiram fazer Portugal de Brasil, porque Portugal nunca vai ser Brasil, tá? O que eu tô querendo dizer com essa mensagem é que você tem que sair do Brasil primeiro na tua mente, para depois você vir para cá, pisar os pés aqui. Porque tem muita gente que faz assim, vem para cá, apostando muito em Portugal. Não, lá eu vou mudar minha vida, lá eu vou fazer isso, fazer aquilo. Quando chega aqui, os primeiros anos são anos de adaptação. São anos que você vai ter que realmente correr atrás do seu espaço. Você vai ter que correr atrás de fazer com que o país conheça você, pagando os seus impostos, sendo honesto, tá? Mesmo que muitas vezes pessoas com você não sejam honestas, porque isso pode acontecer também. Mas caráter, gente, não tem nada a ver com nacionalidade, tá? Aqui tem pessoas ruins, aqui tem pessoas boas, aqui tem pessoas honestas, tem pessoas mau caráter, como no Brasil também. Então, todo país tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Então, os primeiros anos são bem complicados, frustrantes, cansativos, porque você começou do zero. Então, tem pessoas que vêm pra cá, só pensa em sair do Brasil, só pensa em sair. Quando chega aqui,
Aí se depara com outra cultura, se depara com outras leis, se depara com problemas de documentação, que é um problema que realmente demora muito, tá? Não só para quem já está aqui, mas também para quem está vindo para cá, né? Questão do trabalho, aí não se adapta a muitos trabalhos aqui, porque são sistemas diferentes, são coisas diferentes do Brasil, são jeitos diferentes, são pessoas de culturas diferentes, então você acaba tendo aquele impacto quando você chega aqui, tá? E aí você fica, porque Portugal, gente, é por isso que eu digo para vocês, mudem enquanto vocês estiverem aí. Se você tá se programando para vir, se você tá esperando aí o seu visto de trabalho, se você tem um desejo de migrar, não só para aqui para Portugal, mas para qualquer país da Europa ou para os Estados Unidos, mude a sua mente enquanto você estiver no Brasil. Porque quando você chegar lá, você vai se deparar com coisas que vão te abalar mais, porque você está longe do seu país, está longe da sua família, você está longe daquela comodidade, né? Daquela comodidade que a gente tem da nossa terra, a língua diferente, pessoas diferentes que você nunca viu, sistema diferente. Então o impacto é maior para você, né? Eu conheço pessoas que vieram para cá, que estão aqui com documento, trabalho, tudo certo, mas essas pessoas ainda estão com a cabeça no Brasil. Estão comparando sempre, porque no Brasil é assim, porque no Brasil é assado. São pessoas que estão aqui, mas nunca saíram do Brasil. E tanto que estão querendo voltar para o Brasil, não dão certo em muitas coisas aqui, não conseguem muitas coisas, porque a mente ainda está presa no Brasil. Por quê? Porque não fizeram não fizeram assim um planejamento bem feito. Vieram para cá, simplesmente vieram, tá? Com a família, com filhos, com tudo. E quando chegou aqui se deparou com N problemas, problema social, problemas de arrendamento, problemas de trabalho. E aí começaram a ficar frustrados, porque esperaram mais do país, né? Achando que aqui era Brasil. Aqui, se ia ficar rico logo, aqui você vai trabalhar logo. Gente, quando meu marido chegou aqui, em 3 dias ele conseguiu o trabalho. Ele chegava em casa com os pés cheios de bolhas, as mãos cheias de calos, tá? Eu fazia limpeza todos os dias nos pés dele. Eu confesso pra vocês, era de dar dó. Quando a gente chegou aqui, ainda tava inverno, porque a gente chegou no mês de fevereiro. Então, fevereiro aqui ainda tá frio. E mês de março aqui também ainda tá um pouco mais frio, né? Só começa a esquentar a partir do mês de maio. Então, meu marido trabalhava com as botas que não eram do tamanho certo do pé dele, e aí fizeram muitas bolhas. Mas, gente, ele só faltava chorar de dor, tá? Porque os pés estavam cheios de bolhas, estavam inflamados, ele teve febre. Mas, gente, em dia nenhum ele ficou em casa doente. Ele teve que trabalhar, tá? Ele teve que enfrentar o problema, porque ele já veio do Brasil sabendo que aqui era assim. Porque aqui, se você faltar um dia de trabalho, eles não querem saber se você tá doente, se você tá com febre. Não, gente, eles descontam mesmo, tá? E se você faltar aqui numa segunda ou numa sexta-feira, eles descontam o sábado e o domingo. E meu marido, ele veio com os pés no chão, ele veio com a mente mudada antes de sair do Brasil. E ele enfrentou, tá? Tudo isso para quê? Para mostrar para que veio, para viver uma vida honesta, uma vida tranquila, para conseguir a gente se legalizar logo, rapidamente, tá? Eu confesso para vocês que não tem trabalho fácil aqui em Portugal, não tem.
Já saí várias e várias vezes com a minha mão inchada, doendo, mas eu tive que no outro dia trabalhar. Então, gente, a gente tem que mudar a nossa mente enquanto a gente estiver fazendo o nosso planejamento, para quando a gente chegar aqui, a gente dar continuidade aos nossos planos e aproveitar as oportunidades que vão surgindo na nossa vida. Porque se a gente não aproveitar as oportunidades vão passar, o tempo não vai voltar e você vai ficar cada dia mais frustrado. E vai acabar voltando para o Brasil, como essas pessoas aí que estão voltando para o Brasil, né? Que estão voltando por livre e espontânea vontade, outras que estão aqui, receberam a carta e vão ter que sair do país. Colocaram advogados, vão gastar muito dinheiro, muitas, né? Gastar dinheiro com advogados, outras, como não tem condições de gastar dinheiro com advogados, vão ter que ir embora. Então, vieram nadando, nadando e morreram na praia, porque não conseguiram fazer um planejamento bom, um planejamento eficaz, um planejamento que pudesse realmente dar ter uma subsistência para poder viver aqui, começar a vida aqui. E eu confesso para vocês que quando a gente chegou aqui, os valores eram até mais em conta, tá? Claro que a realidade do salário mínimo aqui, né, era bem outra. Mas os arrendamentos aqui já estavam bem altos, né? E os valores eram menores, claro, do que há 5 anos atrás eram menores. Só que veio a pandemia e aí tudo complicou mais, tá? Tudo complicou mais. E assim, a gente veio pra cá, ficamos num quarto, depois a gente foi pra um kitnet, não tinha nenhum conforto, gente, não tinha, mas era o que tinha pra gente, tá? Confesso pra vocês que eu não gostei de ter morado lá, onde a gente morou, porque eu não tinha sala, eu não tinha um sofá pra chegar do trabalho e me sentar pra assistir televisão. Meus filhos não tinham um quarto, eles praticamente dormiam em um corredor, tá? No frio, era muito frio lá, a gente tinha que botar aquecedor e mesmo assim, eles sofreram com frio, né? Mas graças a Deus não ficaram doentes, tá? A gente foi conquistando aqui as coisas aos poucos, não foi fácil, tá? Começamos com um carro de 430 euros. E estamos num carro bem melhor, estamos num carro bem mais confortável, podendo levar a gente para viajar com mais conforto. Não que o outro não levaria, porque levou, a gente já viajou bastante com ele. Mas era um carro que não tinha muito conforto para conduzir, era um carro que não tinha muito conforto para quem estava viajando, né? Mas eu agradeço tudo a Deus, gente. Por quê? Porque foram etapas difíceis, etapas que não foram fáceis, mas estamos aqui até que o Senhor nos ajudou. Então, por isso que eu digo para vocês, se você tem o pensamento de sair do Brasil, mude o seu pensamento, a sua mentalidade. Ela tem que ser mudada aí. Mas como, Kênia, que eu posso fazer isso? Gente, pesquisando o país, assistindo vídeos de pessoas sérias, pessoas que realmente passam a realidade, né? A situação real do país, que é essa, tá? Se eu tivesse aí no Brasil, eu não viria para Portugal. Não viria. Eu iria para outro país, mas não viria para Portugal. Por quê, Kênia? Porque Portugal tá muito caro, Portugal tá muito difícil o arrendamento e Portugal tem muito imigrante, tá? Então, essa é a diferença de não vir para Portugal. E as leis de imigração estão estão dificultando ainda mais, tá? A legalização, os documentos. E eu não viria para Portugal, tá, gente?
Então, é isso. O vídeo de hoje, né? Aí para vocês, assim, falando a realidade do que tá acontecendo aqui. E falando para vocês a realidade de um imigrante. Porque por mais tempo que a gente estiver aqui, eu e minha família, a gente nunca vai deixar de ser imigrante. Porque a gente não nasceu aqui, tá? Então, mude a sua mentalidade, mude o seu modo de pensar aí no Brasil, se você tem vontade de sair do Brasil, tá? Sei que o Brasil também não tá fácil, mas em todo país existe problemas. E você tem que vir já pensando nisso, com o pé no chão e pensando que você só trocou de país, tá? Que vão vir outros problemas para você onde você for morar, tá bom? Então, gente, para você que gostou, deixa teu like, se inscreve no canal, deixa teu comentário aí nesse vídeo, que também não paga nada, tá bom? Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado de assistir mais um vídeo. Vou tentar ser sempre frequente aqui no canal, apesar da correria que é grande, mas eu vou tentar ser bem frequente aqui no canal, tá? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!